Olá pessoal, boa noite. Deixa eu colocar aqui um título nessa live. Tô entrando aqui pra gente poder bater um papo, conversar um pouquinho sobre as constelações familiares, atendendo a pedidos. Várias pessoas me mandando mensagem. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre as pessoas que estão intoxicadas emocionalmente, sabe? Eu tô vendo tantos amigos meus adoecendo, pessoas que eu gosto, pessoas próximas, pessoas me mandando mensagens com cada história triste. E aí eu fico pensando sobre isso, como as pessoas estão intoxicadas emocionalmente. Pessoas que teoricamente poderiam ter uma vida mais leve, uma vida mais feliz, que sonham com muitas coisas, e essas pessoas não conseguem ir para frente, essas pessoas não conseguem ir para a vida, porque essas pessoas estão cheias de lixos emocionais, cheias de dores, cheias de angústias, cheias de mágoas, de culpa, de arrependimento, cheias de uma série de coisas que elas vêm carregando ao longo de uma vida toda. E aí essas pessoas não conseguem avançar na vida justamente por causa disso. Tem um pessoal entrando aqui, a Kel acabou de entrar, boa noite para vocês. Então eu queria bater um papo sobre isso, sobre a perspectiva do olhar sistêmico. Então, embora a gente tenha muitos sonhos para a nossa vida, embora a gente queira fazer muitas coisas, é muito importante a gente entender que primeiro a gente precisa conseguir colocar a nossa vida em ordem, sabe? A gente precisa conseguir arrumar a casa. Porque enquanto a gente não consegue arrumar a casa, enquanto a gente não consegue colocar a nossa vida em ordem, enquanto a gente não consegue voltar para o nosso lugar de ordem, a gente fica patinando numa série de situações. A gente fica sofrendo, a nossa vida não anda, não vai para frente, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. E por que as coisas não fluem? Muito provavelmente porque a gente está fora do nosso lugar. E fora do nosso lugar, a gente não consegue ter força. E quando que nós percebemos que nós estamos fora do nosso lugar de ordem? Quando muitas vezes nós estamos assumindo ali dentro do contexto que a gente está vivendo uma postura de vida que não cabe para nós. E aí nós ficamos querendo salvar as pessoas, nós ficamos carregando pessoas da nossa família nas nossas costas, nós ficamos querendo resolver os problemas de todo mundo, nós ficamos emaranhados com uma série de questões e nós acabamos saindo do nosso lugar. Saindo do nosso lugar porque nós nos colocamos muitas vezes numa posição de salvador, muitas vezes nós nos colocamos numa posição onde a gente chama de expiação, que é onde a gente fica batendo na gente mesmo, se punindo por causa de uma série de coisas. Então, eu tô vendo muitas pessoas assim que estão adoecendo em função disso. E essas pessoas, elas estão adoecendo porque é muito difícil para elas retornarem para o seu lugar. E aí a gente vai falar, por que é difícil a gente retornar para o nosso lugar? Porque às vezes, quando a gente está ali resolvendo o problema de uma série de pessoas, quando a gente está ajudando um e outro, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente também tem um ganho secundário com isso. E muitas vezes acontece que a gente tem também uma sensação de importância. A gente se sente importante para aquelas pessoas. E uma vez em que a gente começa a abrir mão dessas coisas, a gente vai muitas vezes perdendo esse sentimento de importância que a gente tem. Porque a gente começa a entender que aquilo é do outro, que aquela luta, que aquela dificuldade, que aquilo que aquela pessoa está passando, ela diz respeito ao crescimento e à evolução de uma outra pessoa. E que muitas vezes isso não compete pra gente. Muitas vezes também a gente não consegue seguir na vida, não consegue prosperar, não consegue deslanchar na vida, sabe? Não consegue decolar
justamente porque nós ficamos carregando uma série de coisas. E aí basta você conversar às vezes com essa pessoa, eu vejo pelos atendimentos que eu faço, e aí você fala para essa pessoa assim, tá, que tanto que é que você quer fazer isso? E às vezes essa pessoa, ela quer muito, racionalmente, ela quer muito fazer essas coisas. Racionalmente falando, ela quer muito que a vida dela dê certo, ela quer que o relacionamento dê certo, ela quer que o casamento dê certo, ela quer que as coisas no trabalho fluam e que ela ganhe dinheiro com isso. Mas aí na medida em que essa pessoa começa a falar, na medida em que essa pessoa começa a se colocar, você vai vendo a quantidade de mágoas, de ressentimentos que essa pessoa carrega, de queixas, de culpa. E muitas vezes isso está ligado a algo que aconteceu lá no seu passado. Alguma coisa que às vezes essa pessoa ela não conseguiu superar. Ela não conseguiu lidar com aquilo. E aí, o que acontece? Essa pessoa entra num relacionamento, ou essa pessoa está num casamento, ou essa pessoa entra para um trabalho, por exemplo, e aí ela começa numa cobrança sem fim. Ela começa a se sentir injustiçada, ela começa a sentir que as pessoas não olham para ela começa a sentir que as pessoas não valorizam aquilo que ela faz. Ela começa a sofrer por causa dessa desvalorização. Enquanto que, na verdade, muitas vezes isso não tem nada a ver diretamente ligado com as pessoas com quem ela está se relacionando. Mas está muito ligado a algo, às vezes, que aconteceu lá na infância dela, que ela não conseguiu superar. Às vezes uma perda que ela teve, às vezes conflitos que ela teve em relação aos seus pais. Às vezes teve uma infância muito difícil. E aquilo que ela não conseguiu suprir internamente, quando ela vai para a vida adulta, ela tende a projetar isso nos outros, numa busca sem fim, numa cobrança sem fim. E às vezes sente um vazio existencial imenso, sente que começa a fazer as coisas e não termina, a energia cai, vai lá para baixo, se sente insegura, se sente com medo. E essa pessoa, ela não consegue avançar. Mas por que ela não consegue avançar? Porque ela não conseguiu organizar dentro. Ela não conseguiu colocar as coisas em ordem. Então, normalmente, o que acontece? Nós, desde lá de a nossa infância, se vocês como eu não nasceram numa família perfeita e não tivemos pais perfeitos, então nós começamos naquele momento da nossa vida, da nossa infância, a visualizar determinadas situações e nós construímos uma ideia sobre essas situações. Nós construímos um juízo de valor sobre aquilo que aconteceu. E muitas vezes tomamos partidos em relação aos nossos pais. Às vezes em relação à nossa mãe, às vezes tomamos partido em relação ao nosso pai. E em função disso, nós ficamos impossibilitados de tomar os nossos pais. Devido a esse julgamento que nós fizemos. E vamos pela vida toda carregando esses julgamentos. Nós vamos pela vida toda carregando essas histórias. E através desses julgamentos que nós fazemos, nós criamos uma ideia e abraçamos essas ideias de uma tal maneira, abraçamos essa dor de uma tal maneira, que depois ela começa a se impregnar na gente. E a gente precisa encontrar uma forma de continuar a vida. Então chega um momento que a gente manda isso para uma caixinha, né? Vai para algum lugar lá no nosso inconsciente, porque aquilo é dolorido. E a gente acha que está tudo certo, que está resolvido. E assim a gente vai entrando nas outras dinâmicas da nossa vida. Mas entrando nas outras dinâmicas, aquilo que ficou mal resolvido lá no nosso passado, aquela dor que a gente não resolveu, aquelas queixas que a gente não resolveu, mas que isso não deveria ter sido dessa forma, aquilo foi muito injusto, eu não aceito isso nunca poderia ter acontecido, isso não pode ser assim, não poderia ter sido assado, e fizeram isso comigo, e fizeram aquilo comigo, e me abandonou, e me deixou sozinho, e isso, e aquilo. Então a gente vai fazendo esse acúmulo de toxinas emocionais.
E a gente acha que isso não vai impactar a nossa vida, mas vai. A gente acha que as histórias que aconteceram na nossa família, elas não vão impactar a nossa vida, mas vai. Então, quando a gente começa, às vezes, a olhar para as histórias da nossa família, a gente começa a compreender uma série de coisas. Começamos a compreender por que às vezes as pessoas têm comportamentos que são muito estranhos. As pessoas às vezes se sentem deslocadas, parece que elas estão perdidas na vida, elas não conseguem encontrar um rumo. Elas se sentem desconectadas. Às vezes não sentem como se pertencesse à sua família. Se sentem como se fossem as ovelhas negras da família. E a gente acha que isso não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Mas tem. E nós observamos isso, por exemplo, né, com as mães que têm vários filhos. E às vezes ela cria aqueles filhos procurando dar para eles o mesmo tipo de educação, procurando fornecer e abastecer as necessidades que esses filhos têm. E cada um deles é de um jeito. Então, elas olham e falam assim, gente, como que pode ser tão diferente? Aquela fulana é a cara de ciclano, né? Como é que aquele menino tem os comportamentos iguaizinhos a do avô dele? Aquele outro lá, assim, como que repete, mas é igualzinho. Então a gente acha que a gente não repete esses padrões na nossa vida. Mas nós repetimos. Porque nós estamos vinculados à nossa família de origem. Nós carregamos lealdades inconscientes e temos um amor cego, principalmente pelos nossos pais. E hoje, olhando para essas dinâmicas todas, eu vejo pessoas que eu conheço, às vezes alguns amigos, seguindo inclusive, por exemplo, dinâmicas de morte. Pessoas entrando num estado, né, de depressão, crises de ansiedade, crise de pânico e uma série de outras doenças. E essas pessoas vão caminhando para a morte. E teoricamente você olha e fala assim, era para essa pessoa ter uma vida boa. Então a gente se pergunta, quem é dentro do sistema que essa pessoa está seguindo? Qual é a dinâmica que ela está vivenciando ali que faz com que ela tenha esse desejo de caminhar para a morte? Então, além das dinâmicas de mortes que nós vivenciamos, que nós vemos próximas pessoas que nós conhecemos, nós vivenciamos e visualizamos uma série de outras dinâmicas que as pessoas vão repetindo, né? Pessoas que não conseguem parar em relacionamento nenhum, que não conseguem ter um casamento tranquilo, feliz. E às vezes quando você vai olhar para as histórias daquela família, você percebe como os homens são excluídos dentro daquele sistema, né? Às vezes os homens que vieram antes, eles tiveram passados muito difíceis, e as mulheres que foram vindo nas próximas gerações, elas foram ocupando um lugar onde elas excluíram aquilo que aconteceu. Elas não conseguiram dar um lugar para aquilo. E na medida em que exclui aquilo que aconteceu, elas desenvolvem uma postura diante da vida, que é, nós não vamos nunca mais aceitar isso. Homens não vale a pena, todos os homens são iguais. E aí os homens começam a ser excluídos dentro desse sistema. E mesmo aquelas pessoas que às vezes tentam estar numa relação saudável, que tentam levar uma vida mais saudável, às vezes essas pessoas não conseguem, porque elas estão presas dentro dessas dinâmicas. Então são muitas as dinâmicas que nós vemos, de filhos que vão repetindo comportamentos de pais, porque recriminou esses pais, seja porque ele era alcoólatra, seja porque ele tinha algum outro vício, ou porque ele era um homem que era mulherengo, e às vezes aquela pessoa vai lá e exclui aquele pai. E quando ela cresce, que ela vai para a vida, ela acaba ou repetindo aquelas mesmas histórias, ou acaba atraindo para a sua vida pessoas que têm aqueles mesmos tipos de comportamento. E por que essas dinâmicas acontecem? Porque inconscientemente nós estamos vinculados a essas pessoas que vieram antes. E não tem como simplesmente a gente ir lá e se desvincular delas, porque elas pertencem e nós pertencemos a esse sistema. Então, sim, nós temos uma consciência pessoal que zela pelo nosso bem-estar.
E dentro da nossa consciência pessoal, a gente consegue excluir uma série de coisas. Mas também existe uma consciência que é uma consciência coletiva, que é uma consciência mais ampla. E essa consciência coletiva, ela abarca todo o grupo. E ela vai trabalhar para que todos tenham o direito de pertencer, para que tudo esteja em harmonia. Então ela não vai considerar os meus valores morais, as minhas ideias, aquilo que eu determinei ser certo e ser errado. Não. Essa consciência, ela vai trabalhar para que tudo entre em equilíbrio, para que todos dentro daquele sistema tenham o direito de pertencer. E se todos têm o direito de pertencer, significa que todos aqueles que foram excluídos anteriormente, todas as exclusões que nós fizemos, essas exclusões elas vão buscar por uma compensação. E buscando por essa compensação, muitas vezes nós acabamos assumindo na nossa vida um papel que não necessariamente precisaria ser o nosso. Nós acabamos muitas vezes assumindo um destino que não é o nosso. Nós acabamos repetindo muitas vezes um padrão de comportamento que nos adoece, que nos leva para a morte. Então tá, Dila, mas como é que a gente faz para a gente poder conseguir lidar com isso, para a gente poder conseguir olhar para isso? Então a gente precisa de ter a humildade de voltar para o nosso lugar, de entender que existe coisas muito maiores, dinâmicas muito maiores que acontecem dentro de um sistema familiar. E quanto maior é o nosso julgamento em relação àquilo que acontece, mais emaranhados nós ficamos. Quanto mais o nosso julgamento cresce, as nossas queixas, as nossas recriminações, aquilo que a gente vai carregando durante uma vida, aquelas dores, aquilo que a gente não consegue organizar, aquilo que a gente não consegue dar um lugar, quando a gente não consegue fazer as pazes com os nossos demônios, quanto mais a gente insiste em carregar essas coisas, mais atrelado a elas nós ficamos. E, em função disso, nós começamos a patinar na nossa vida. Seja fracassando ou seja adoecendo. Até que chega um momento que a gente resolve olhar para aquilo. E ao invés de se perguntar por que isso está acontecendo na minha vida, a gente passa a perguntar qual é a mensagem que isso está me trazendo. Então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. E a melhor forma que nós temos de lidar com isso é quando nós conseguimos colocar a nossa vida em ordem, colocar as coisas em ordem no nosso sistema, voltar para o nosso lugar. Então, às vezes, nós estamos lá ocupando o lugar dos nossos pais, e aí nós queremos cuidar dos nossos pais como se eles fossem criancinhas. Ou nós queremos decidir o que é melhor para os nossos pais. Nós queremos decidir o que eles devem ou não fazer. E às vezes nesse movimento, nós já fazemos uma inversão de ordem. Às vezes, na nossa família, nós tivemos perdas. E às vezes nós vamos lá e, ao invés de fazer essa inversão de ordem, nesse sentido de cuidar dos nossos pais, nós fazemos no sentido de ocupar o lugar deles. E aí nós queremos resolver todos os problemas da nossa família, todos os problemas dos nossos irmãos. Nós queremos tomar conta da vida deles, porque nós achamos que se nós não fizermos isso, eles não vão dar conta. E aí nós deixamos de olhar para a nossa vida atual, deixamos de olhar muitas vezes para o nosso casamento, deixamos de olhar muitas vezes para os nossos filhos. E aí nós começamos a cuidar da vida de outras pessoas, porque nós nos sentimos responsáveis por elas. Mas no fundo, esse movimento,
ele acaba nos colocando numa postura de arrogância muito grande. Porque o que a gente está dizendo, na verdade, internamente, é: eu preciso resolver isso por essas pessoas. Porque se eu não fizer isso por elas, elas não vão ser capazes de fazer. Se eu não fizer isso por elas, elas não vão dar conta. Então percebe o tanto que a gente cresce e o tanto que a gente diminui o outro. E às vezes a gente acha que está fazendo uma grande coisa, mas às vezes o que a gente está fazendo é tirando a dignidade do outro. Porque a gente acha que se a gente não for lá e não fizer tudo por aquelas pessoas, a gente acha que se a gente não for lá e não resolver os problemas delas, elas não vão conseguir resolver. E assim assim nós vamos vendo pessoas que vão ficando cada vez mais emaranhadas dentro do seu sistema de origem, ao invés de conseguir olhar para o seu sistema atual. Pessoal, eu queria saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Vocês podem comentar aí se o áudio está fluindo legal, se está saindo direitinho. Tem outras pessoas entrando. Boa noite, Marcos. Oi, Daiane. Que prazer ver você por aí. Alguém pode comentar aí pra mim, por favor, se o áudio está direitinho? Então é muito importante nós conseguirmos olhar para essas questões. E assim, nós vemos, por exemplo, mulheres que às vezes, você conversa com essas mulheres e elas dizem assim: não, mas eu quero ter um relacionamento legal, eu quero conhecer uma pessoa bacana. Sim, eu quero ter um casamento, eu quero que as coisas fluam. Às vezes um homem diz, que ele quer estar num relacionamento legal, que ele quer encontrar uma pessoa bacana, que ele quer estar numa relação saudável. Mas aí quando você vai conversando com essas pessoas, quando você vai se aproximando, você vai vendo que essas pessoas estão metidas num monte de emaranhamentos. Um monte de emaranhamentos ligados à sua família, de coisas que essa pessoa não conseguiu resolver lá atrás. E no meio desses emaranhamentos, nós vemos muitas vezes as filhinhas do papai. Nós vemos muitas vezes os filhinhos da mamãe. Então você imagina que se uma mulher, por exemplo, está emaranhada com a sua família de origem, se ela está lá emaranhada com o seu pai, e ela ainda segue com aquele amor cego e profundo pelo seu pai, e o pai dessa mulher muitas vezes já ocupou o lugar no coração dela, e aí ela entra num relacionamento, mas ela entra pelas metades. Como que ela vai conseguir, por exemplo, construir uma relação saudável com essa pessoa? Se a vida dela, se o coração dela já está ocupado, já foi preenchido, porque ela ainda está presa e vinculada lá com o seu pai. Eu vejo mulheres, por exemplo, que às vezes estão num casamento, e às vezes tem um casamento bom, um marido bom, que cuida, que olha para ela, que dá atenção. Mas essa pessoa está tão vinculada àquele amor da infância, está tão emaranhada com a sua família de origem, que ela fez uma construção, um ideal de como que ela acha que deveria ser este homem. E estando nesse casamento, às vezes ela quer insistentemente que aquele homem se transforme naquilo que ela idealizou. E quando a gente olha mais de perto, a gente começa a ver que às vezes essa mulher está buscando, na verdade, é o pai dela. E ela não consegue olhar para o marido. E aí ela começa num mundo de queixas e discussões sem fim. Porque essa pessoa não me dá atenção, porque não olha para mim, porque faz isso, porque faz aquilo. Enquanto que se ela tivesse conseguido tomar os seus pais no seu coração, se ela tivesse conseguido colocar a sua vida em ordem, ela olharia para este homem com outros olhos. E ela entenderia que ele não é o pai. Assim também nós vemos homens emaranhados, por exemplo, com a sua família de origem.
E aí, de repente, você vê um cara bonito, inteligente, que poderia ser um bom partido para um relacionamento. E o cara tem mais de 30 anos e tá lá ainda morando com a mãe dele. Por quê? Porque ele acha que ele precisa estar lá para suprir as necessidades dela. Ou seja, ele ocupou o lugar do pai. E tem uma dificuldade imensa, muitas vezes, de conseguir se desvincular disso. Né? Eu conheço homens incríveis que não conseguem entrar numa relação saudável, não conseguem sustentar um casamento, não conseguem, por exemplo, dar sequência numa relação contínua. E aí você vê, esse cara, ele tá fisicamente naquela relação, mas ele não está disponível. A alma dele tá olhando lá para a família de origem. Ele tá ainda lá casado com a mãe. Às vezes tem filhos de um casamento anterior. E aí olha e fala assim, nossa, meus filhos é a razão da minha vida. Então é claro que os pais têm que cuidar dos filhos, têm que dar a eles tudo o que eles precisam. Mas existe uma ordem estabelecida. E quando a gente faz uma inversão dessa ordem, a gente não consegue abrir espaço para outras pessoas. E aí você vê homens nessa situação, que estão presos, emaranhados lá na sua família de origem. Pessoal, alguém pode comentar aqui para mim? Se o áudio tá ok, vou até colocar aqui, ó. Se o vídeo está travando. Comentem aí, por favor, para eu poder saber se o vídeo está travando. Então, é isso. É muito importante a gente olhar para essas coisas, porque às vezes a gente quer realmente um monte de coisas. A gente quer construir, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer que a nossa vida decole, a gente quer ter um casamento saudável, a gente quer ter uma vida saudável. Mas enquanto a gente estiver emaranhado com a nossa família de origem, enquanto a gente estiver emaranhado com as histórias da nossa família, como que a gente vai conseguir ter sucesso na vida? Como que a gente vai conseguir decolar na vida? E aí, vocês veem todos esses exemplos que eu dei aqui, né? Mulheres que ainda são as filhinhas do papai e que às vezes olha para o marido, mas na verdade ela está buscando a figura do pai. E aí entra no mundo de discussões sem fim, entra no mundo de brigas sem fim e não consegue chegar num consenso, num acordo, porque na verdade ela não está olhando para o marido. Ela ainda busca o pai na figura daquele homem. Assim também a gente vê homens que às vezes não conseguiu se desvincular da família de origem e ao invés de olhar para a mulher, eles estão na verdade buscando uma mãe e não conseguem se relacionar com aquela mulher como mulher, porque ele acha que a mulher dele tem que suprir todas as necessidades dele como a mãe fazia. E no meio dessas dinâmicas, inclusive as que eu mostrei aqui anteriormente, a gente vai vendo que sim, a gente tem sonhos, a gente quer um monte de coisas para a nossa vida, a gente quer decolar, a gente quer ter sucesso. Mas como que a gente vai fazer isso se antes a gente não conseguir colocar a nossa vida em ordem? Se antes a gente não conseguir voltar para o nosso lugar? E aí nós vamos ficando intoxicados emocionalmente porque a gente não consegue parar de querer resolver os problemas dos outros, querer resolver os problemas da nossa família. Às vezes a gente vai lá e faz essa inversão de ordem, como eu falei anteriormente, e a gente olha para os nossos pais como se eles fossem crianças, e a gente quer cuidar deles. A gente deixa de ver os nossos pais como grandes e começa a ver eles como pequenos. E a gente começa a achar que é a gente que sabe o que é melhor para eles. Às vezes a gente vai lá e ocupa o lugar deles perante os nossos irmãos. E a gente quer salvar os nossos irmãos, quer resolver os problemas da família, porque a gente acha que se a gente não for lá e não fizer alguma coisa, eles não vão dar conta. Então, sutilmente, na verdade, o que existe aí é uma arrogância muito grande da nossa parte, uma arrogância velada, onde a gente se coloca aqui em cima e a gente acha que os outros estão lá embaixo. E que se a gente não for a pessoa que vai lá e vai resolver tudo,
as coisas não vão funcionar. As coisas não vão dar certo. E aí a gente não consegue olhar para a nossa vida. A gente sai do nosso lugar de ordem. E fora do nosso lugar de ordem, a gente não tem força. Eu estou vendo amigos meus adoecendo, pessoas entrando em depressão, pessoas tendo crise de ansiedade, pessoas que não conseguem sair de casa. E essas pessoas, racionalmente, elas até acham que elas querem sair dessa situação. Pessoas que não conseguem ter progresso no trabalho. Pessoas que estão adoecendo emocionalmente de todos os tipos. E quando você vai conversando com essas pessoas, você vai vendo a quantidade de coisas que elas estão carregando. De culpa, de arrependimentos, de mágoa, de rancor, de dor, de não aceitação, sobretudo de julgamento, de coisas que elas não conseguiram aceitar. E que vão recontando para si essas histórias dia após dia. E você percebe o quanto essas dores são latentes. E mais triste ainda, tem pessoas que carregam essas dores e sequer conseguem admitir que carregam essas dores. Pessoas que têm queixas gigantescas, julgamentos enormes em relação aos seus pais. E fala assim, não, porque meu pai era um canalha, porque era isso, porque fez aquilo, porque minha mãe foi muito dura comigo, porque ela me bateu muito, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. E vai acumulando essa quantidade de coisas. E às vezes ainda se relacionam com essas pessoas. Às vezes ainda vão visitar esses familiares, às vezes até sentam para tomar um café na mesa. Mas a mágoa está lá, ó, corroendo elas por dentro, minando elas por dentro, sugando a energia delas por dentro. Porque elas não conseguem simplesmente dar um lugar para aquilo que aconteceu. E se nós conversarmos com essas pessoas para tentar ajudá-las, talvez muitas das coisas que elas vão falar tem muito sentido. Talvez elas estão cobertas de razão, mas elas estão cobertas da sua razão, da maneira como elas interpretou aqueles fatos. Então, quantas vezes na nossa infância a gente passou uma situação difícil, a gente sofreu, a gente passou necessidade, dificuldade, e porque meu pai foi embora, e porque fulano me deixou, e porque aconteceu isso, porque eu apanhei muito, porque judiaram de mim, porque eu tive que morar na casa dos outros. Se a gente for parar para olhar para as histórias, elas não têm fim. Elas não acabam, as histórias não acabam. Só que muitas vezes o que a gente não consegue perceber é que sobre um recorte de uma coisa que aconteceu, que nós vivenciamos ou que nós visualizamos, nós criamos uma ideia sobre aquilo. E a partir daquela ideia nós criamos um julgamento. E a partir desse julgamento, nós criamos uma barreira gigantesca. E nós não conseguimos mais nos reconciliar com aquilo que aconteceu antes. Porque nós vamos reforçando essas dores dia após dia. Então, por mais difícil que tenha sido a sua vida, por mais duro que os seus pais tenham sido, por mais doloroso que tenha sido, os pais sempre amam os filhos. E a gente precisa ampliar muito a consciência, a gente precisa abrir muito o nosso coração para a gente conseguir enxergar as coisas além do que elas parecem ser. Porque nem sempre, às vezes, aquilo que parece é aquilo que é de fato. Eu vejo pessoas que não conseguem decolar na vida, que não conseguem ter sucesso, que não conseguem prosseguir na vida e que têm queixas enormes em relação aos seus pais. E aí, às vezes, você olha para essas pessoas e aí, por exemplo, elas dizem assim, mas como que você pode dizer que a minha mãe me amou? Minha mãe me abandonou, me entregou para adoção, foi embora, não quis saber de mim.
ou me batia muito, ou foi muito dura comigo, o meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo. Então, assim, gente, a gente tem que ter um coração muito aberto. A gente tem que estar realmente disposto a sair fora da caixa para a gente poder conseguir entender e enxergar o amor lá, no meio da dor. Enxergar o amor de uma mãe que admitiu para si mesmo, naquele momento, a sua incapacidade de dar o melhor para o seu filho. E que, em função disso, ela acabou dando esse filho para alguém cuidar. Mesmo que esse filho, no futuro, fosse ver isso como desamor, como uma rejeição. Porque uma pessoa tem que ter muita coragem, ela tem que ter um amor muito profundo para ela conseguir desejar tanto bem daquela pessoa a ponto de permitir que ela vá. Só que a maneira como nós interpretamos os fatos, a maneira como nós interpretamos as coisas, vai fazendo com que a gente fique patinando nessas situações, recontando essas histórias e acumulando um monte de dores, culpa, sofrimento, rejeição. E quanto mais a gente reconta essas histórias, mais a gente consegue se reconectar com a nossa família de origem, se reconectar com o amor verdadeiro, se reconectar com a vida. Porque independente de como foi a nossa história, por mais difícil que ela tenha sido, nós estamos aqui agora. Nós temos uma vida agora, nós construímos uma vida. Estamos trabalhando, algumas pessoas se casaram, têm filhos, construíram várias coisas. E tudo isso só foi possível porque alguém lá atrás chamou primeiro. Porque alguém lá atrás te entregou muito. E te entregou a vida. Então, um outro motivo, às vezes pelos quais a nossa vida não decola, não deslancha, não vai para frente, e a gente fica patinando, fica emaranhado numa série de situações, é porque muitas vezes nós achamos que nós amamos mais os nossos pais do que eles nos amaram. E a gente quer compensar isso. Inconscientemente a gente quer compensar isso. E nessa busca de tentar compensar isso, porque nós achamos que nós recebemos pouco e que nós amamos muito mais e ainda temos um amor ferido, quantas vezes nós, lá na nossa infância, fizemos uma promessa, fizemos um juramento e falamos assim: quando eu crescer, eu vou ser um homem muito melhor do que o meu pai. E nunca vou fazer o que o meu pai fez. Ou eu vou ser uma mulher melhor do que a minha mãe. Vou ser uma mãe mais carinhosa. Vou ser uma mãe mais amável. Vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não recebi. Quantos de nós, em algum momento lá da nossa infância, fizemos essas promessas? Que a gente nem se lembra mais, mas que de alguma forma ficou guardado lá no nosso inconsciente, lá no nosso coração. E aí, nós crescemos e vamos para a vida, e muitas vezes o que acontece é que nós fracassamos. Porque nós não conseguimos honrar e respeitar aquilo que veio antes, aquilo que nos foi dado. E mediante essa promessa, muitas vezes nós nos tornamos pessoas permissivas demais. Porque, na verdade, por que a gente vê hoje, por exemplo, muitos pais e muitas mães que são extremamente permissivos? Permite que os filhos façam de tudo. Não corrige os filhos, sente culpa. Muito provavelmente porque essas pessoas têm uma queixa em relação aos seus pais. E elas querem compensar isso de alguma forma. Quantos jovens eu conheço
que recriminou às vezes aquilo que aconteceu antes, fez um julgamento sobre os seus pais, principalmente pais que tiveram destinos muito difíceis, que talvez eram alcoólatras, que eram talvez agressivos. E esses filhos fizeram uma promessa e um juramento. E quando cresceram e foram para a vida, acabaram repetindo os mesmos comportamentos. E não entende por quê. A pessoa olha para a vida dela e fala assim, mas eu nunca fui assim. Eu nunca tive essa índole. Isso não é do meu caráter. Eu não sei por que eu estou tendo esses comportamentos. E aí quando você pega uma lupa e olha lá de perto, olha lá no fundo, você vai ver que essa pessoa tem queixas enormes em relação àqueles que vieram antes. Por que às vezes a gente não consegue se desvincular e se desemaranhar da nossa família e vive tentando resolver os problemas de todo mundo? Fica sobrecarregado. Principalmente às vezes em relação aos nossos pais. Porque lá no fundo, de uma forma inconsciente, a gente tem uma queixa em relação aos nossos avós. E nós olhamos para os nossos avós e dizemos assim, o que vocês deram foi pouco. Então agora eu preciso ir lá e fazer melhor para os meus pais. Agora eu vou dar a eles o que vocês não deram. E isso não é um processo consciente. Queria deixar isso bem claro. A gente não olha para o espelho e diz isso. Mas a gente revela isso através das nossas atitudes. E aí a pessoa não consegue, por exemplo, olhar para o casamento dela. O cara não consegue ir para a vida, a mulher não consegue ir para a vida, não consegue ter um filho, não consegue constituir uma família. Não consegue deslanchar, decolar profissionalmente. Porque eles estão ali tentando compensar uma coisa que não compete para eles. E obviamente, eu preciso dizer que fazem isso por um amor muito grande. Mas um amor cego. Um amor que adoece. E o pior de tudo, quando nós assumimos essa postura, nós discretamente, sutilmente, nos colocamos numa postura de muita arrogância. Porque nós queremos compensar uma coisa que nós achamos que faltou para os nossos pais. Quantos casos eu já vi de mulheres que não conseguem, por exemplo, sair de casa e fica ali e não consegue construir uma família. Homens que poderiam ser bons partidos, poderiam construir um casamento, ter uma família linda, poderia construir uma carreira fora e não consegue porque está ali casado com a sua mãe. E quando nós olhamos para isso, bem de perto, na verdade o que existe é uma série de queixas em relação àqueles que vieram antes. Então, eu quero concluir essa live dizendo o seguinte, é possível sim a gente construir uma vida mais tranquila, mais em paz, mais equilibrada, sem tanto sofrimento, sem precisar ficar carregando o mundo nas costas, sem precisar ficar carregando os problemas das nossas famílias, se colocando numa posição de salvador, tentando salvar todo mundo. É possível sim a gente fazer essas coisas, é possível sim a gente decolar. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente consegue colocar a nossa vida em ordem. Quando a gente consegue voltar para o nosso lugar. Porque no nosso lugar a gente tem força. E é um erro muito grande a gente achar que as coisas que aconteceram na nossa família anteriormente não tem nada a ver com a gente. Que isso não é problema meu. Que eu não tenho nada a ver com aquilo que aconteceu antes. Porque mesmo que você queira olhar para isso ou não, mesmo que você acredite nisso ou não, isso vai impactar a sua vida de muitas formas. Nós estamos ligados aos emaranhamentos que aconteceram na nossa família. E quando aconteceram muitas exclusões,
dentro do nosso sistema, essas exclusões elas vão buscar por uma compensação. E fica mais fácil você entender isso quando você consegue olhar para a sua vida, né? Vamos olhar para a gente. Imagine que você é uma mulher casada e você tem filhos. E aí imagine que seu marido te larga e vai viver com uma outra mulher. Então imagine que isso vai custar o seu filho viver sem pai. Isso vai custar talvez para você ter que se desdobrar mais para poder conseguir educar o seu filho, para poder conseguir dar uma vida mais digna para o seu filho. Então, quando a gente olha para isso, agora vamos olhar para as pessoas que pertencem à nossa família. Então, pertencem à nossa família os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, os nossos avós, os nossos bisas, né? As gerações que vieram antes. Também pertencem à nossa família aquelas pessoas que se vincularam à nossa família. Por exemplo, os parceiros anteriores. Pertencem também àqueles que nos deram alguma vantagem existencial ou que nos deram alguma desvantagem existencial. Então imagina que você estava lá um dia nadando numa piscina e aí de repente você estava se afogando e uma pessoa vem, te tira da piscina e salva a sua vida. Então essa pessoa te deu uma vantagem existencial. Por causa dela, você sobreviveu. Então essa pessoa fica vinculada ao seu sistema. Então, dando um exemplo, voltando ao exemplo que eu dei, imagina se o meu marido me larga e me coloca numa posição dessa. Os parceiros anteriores, eles também pertencem. Então, às vezes, por exemplo, a gente está numa relação agora e a gente está se ferrando, se lixando para aquelas pessoas que vieram antes. Então, às vezes, o meu marido teve uma relação que foi importante antes de mim. Às vezes, o meu pai, ele teve um casamento ou uma relação importante que veio antes da minha mãe. E aí, muitas pessoas olham às vezes e vão dizer assim, tá, mas o que eu tenho com isso? Isso não é problema meu. Mas é. Porque aquela mulher que veio antes, que talvez era casada com seu pai, ou aquele homem que era casado com a sua mãe, ele tinha um lugar. E esse lugar foi cedido para que a sua mãe entrasse no jogo. E talvez você só existe hoje porque aquela pessoa saiu de cena, porque ela perdeu. Então, quando nós olhamos para aquilo que veio antes, para o sofrimento das pessoas que passaram antes, para as pessoas da nossa família, que passaram dificuldades, necessidades, que passaram fome, talvez, frio. Se a gente for mais a fundo, até aquelas pessoas que serviram na guerra, talvez pessoas que foram assassinadas, talvez pessoas que morreram por causa de vícios e que muitos foram excluídos. Então, às vezes, a gente acha que isso não tem a menor importância. Mas quando a gente não consegue honrar aquilo que veio antes, quando a gente não consegue olhar com respeito para aquilo que veio antes, a nossa consciência pessoal, ela pode até ignorar isso. Mas nós também possuímos uma consciência coletiva que vai zelar pelo equilíbrio do todo. E que está muito além do meu umbigo. Que está muito além dos meus interesses. Se eu estou feliz ou não, se a minha vida está dando certo ou não. E aquelas exclusões que aconteceram, elas vão buscar por uma compensação. E é muito importante dizer aqui que isso inclui principalmente abortos. Às vezes filhos que foram abortados, eu sei que esse é um assunto muito delicado. E às vezes os abortos que existiu ou na nossa família de origem ou na nossa família atual, muitas vezes esses abortos eles são excluídos. Não é dado um lugar para aquele filho, porque ele não nasceu. E aí, às vezes, vem um filho que nasce depois. E se esse filho que nasce depois, ele ficar identificado com aquele que veio antes, ele vai acabar assumindo um lugar que não é o dele.
ele vai acabar ocupando um lugar que não é o dele. Porque às vezes ele é o segundo filho, ele não é o primeiro. E fora do seu lugar de ordem, ele não tem força. Nós vemos isso muito em dinâmicas escolares. Às vezes mães que percebem que os seus filhos às vezes são dispersos, às vezes têm dificuldade de encontrar um caminho, de encontrar um rumo, mesmo ainda às vezes enquanto adultos. E aí quando você vai olhar para as histórias daquela família, você vai vendo a quantidade de exclusões que estão dentro daquela família. E às vezes aquela pessoa está ocupando um lugar que não é o dela. Então é importante a gente olhar para essas coisas. A gente pode achar que aquilo que aconteceu na nossa família, ao sistema familiar ao qual nós somos vinculados, que isso não vai impactar a nossa vida. Que isso não tem menor efeito sobre a nossa vida. Mas isso não é verdade. E você nem precisa acreditar nisso que eu estou te falando. Basta você olhar à sua volta. E você vai ver a quantidade de pessoas vivenciando dinâmicas extremamente difíceis. Pessoas que vivenciam dinâmicas de morte. Pessoas que caminham para a morte. Os filhos, eles têm um amor tão cego pelos pais, um amor tão profundo, tão cego, que eles são capazes de dar a vida pelos seus pais. Quantas vezes numa história familiar, às vezes uma mãe entrou em depressão, tinha vontade de morrer, porque ela não conseguiu superar algo que aconteceu antes. Aí vem um filho e se coloca no lugar dela. E às vezes esse filho vivencia uma dinâmica assim. Querida mamãe, eu faço isso por você. É muito triste isso. Porque nós estamos vinculados de uma forma tão profunda à nossa família, que por mais que a gente ache que essas coisas não vão impactar a nossa vida, mas vai, porque tem algo muito maior, muito mais profundo, que mantém esse elo, que mantém essa ligação. É uma força muito maior do que a nossa capacidade racional é capaz de compreender. Quantas vezes nós vemos pessoas que não conseguiram superar a morte de alguém dentro da família, às vezes um pai que foi, às vezes uma mãe, às vezes uma pessoa muito importante, e aí vem uma pessoa depois e ela começa a seguir para uma dinâmica de morte. Eu já vi isso acontecendo, inclusive na minha família. E qual é a dinâmica que essa pessoa vivencia? Eu sigo você. E ela tem um desejo interno de seguir aquele que se foi. Então, sim, é possível a gente ter uma vida mais tranquila, mais em paz, mais equilibrada, mais saudável. Mas antes de que a gente queira todas essas coisas, antes que a gente queira decolar profissionalmente, antes que a gente queira tudo que a gente sonha, tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente primeiro precisa colocar a nossa casa em ordem. E a gente coloca isso principalmente quando a gente consegue reconhecer e honrar aqueles que vieram antes. Consegue sair de dentro da caixa, olhar as coisas, as dinâmicas através de um olhar mais profundo. Quando a gente consegue se livrar dos julgamentos. Quando a gente consegue fazer as pazes com os nossos demônios. Quando a gente consegue dar um lugar no nosso coração para as coisas como elas foram. E quando a gente consegue, sobretudo, humildemente, voltar para o nosso lugar de ordem. Saber qual é o nosso lugar dentro do sistema. Porque dentro do nosso lugar, a gente tem força. E a gente, olhando para isso, desfazendo esses emaranhamentos, essas lealdades inconscientes que a gente carrega, a gente não só melhora a nossa vida,
a gente não só beneficia o nosso sistema, como a gente também, de uma forma muito amorosa, faz com que aqueles que venham depois não precisem assumir esses destinos tão difíceis, talvez de pessoas que vieram antes e que foram excluídas dentro do nosso sistema. Quantas vezes foram pessoas viciadas em drogas, alcoólatras, mães que engravidaram cedo, filhos que foram abortados, crianças que foram doentes, e ninguém olhou para essas doenças. Seja o que for que tenha sido excluído anteriormente. Então, quando a gente consegue dar um lugar para isso, a gente vai automaticamente desfazendo essas lealdades inconscientes e saindo desses emaranhamentos. Toda família tem um buscador. Toda família tem aquela pessoa que busca por conhecimento. Talvez você seja um buscador na sua família. Talvez você seja uma das pessoas que vai conseguir olhar para as coisas através de um olhar mais amplo. E vai conseguir dar um lugar. Vai conseguir ver as coisas sobre uma perspectiva diferente. E vai não só beneficiar a sua vida, como também vai beneficiar a vida daqueles que virão depois. Mas você vai sentir o efeito e o impacto disso diretamente na sua vida. Porque você vai sentir a sua vida fluir, você vai sentir a sua vida deslanchar, você vai sentir a sua vida sair do lugar. Porque se você tomar consciência disso, talvez você possa sair do lugar onde que você está, que talvez seja um lugar que não seja seu, e possa ir para o seu lugar. E no seu lugar, você tem força. No seu lugar, você consegue decolar. Mas primeiro, arrume a casa e coloque as coisas em ordem, para que você não fique depois projetando nos outros, para que você não fique depois colocando na mão dos outros aquilo que as pessoas não vão conseguir resolver, porque na verdade é uma questão interna sua. Gente, então finalizou aqui o nosso tempo. Queria agradecer muito vocês que participaram, vocês que entraram para aprender um pouquinho mais sobre as dinâmicas familiares, para aprender um pouquinho mais sobre as constelações, sobre como essas coisas impactam a nossa vida. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode deixar aí nos comentários, que eu vou responder depois. A última live que eu fiz, depois eu fui tentar encontrar os comentários, eu não consegui encontrar. Eu espero que dessa vez fique gravado. Mas se ficar, eu vou olhar assim com muito carinho, com muito amor. Se você também tiver alguma dúvida, tiver algum tema especial que você queira saber ou falar sobre, pode me mandar uma mensagem inbox que eu te respondo. E ou se não, vou estar criando um conteúdo para a gente poder ampliar mais a nossa consciência, para a gente sair mais fora da caixinha e para a gente poder conseguir ir diluindo esses processos na nossa vida. Pois é, Ângela, você chegou tarde, comecei já tem 1 hora. Mas eu vou ver se eu consigo salvar a live aqui e de repente você pode ver depois, tá bom? E depois, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem me enviar mensagens com temas que eu vou estar fazendo outras lives. Olha, muito obrigada, Deise, que entrou aí, a Laninha, um monte de pessoas, a Helenice, o Dominício também entrou, participou. A Bruna, um abraço grande, que bom te ver por aí. A Letícia, psicoterapeuta também, uma amiga talentosíssima. A Miriam, uma grande amiga. Um beijo pra você, tô te devendo uma chamada de vídeo, mas em breve a gente vai fazer contato, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo grande no coração de vocês. O Marcos também tá aí, ó. Raquel. Então, muito, muito obrigada, tá bom? E a gente se vê numa próxima live. Até mais.